Pare por um instante e contemple o vento que dança entre as folhas, contando histórias que a razão não consegue decifrar. E em meio a esse concerto da natureza, uma pergunta ancestral ressurge, ecoando no fundo da nossa alma. E se dentro de nós habitasse um cosmos inteiro? Não um vazio silencioso, mas um universo pulsante, repleto de galáxias de emoções, constelações de pensamentos e nebulosas de memórias ainda não compreendidas. Um território vasto, onde o tempo se dobra como um rio e o silêncio guarda respostas que as palavras jamais poderão traduzir. Imagine um portal, não esculpido em matéria, mas bordado nos intervalos entre um pensamento e outro. Um limiar tão delicado quanto o primeiro raio de sol da manhã, mas tão poderoso que, uma vez cruzado, revela paisagens íntimas tão grandiosas quanto o céu estrelado. Aqui, o passado não é apenas lembrança, mas uma força viva. O futuro não é apenas expectativa, mas um campo de infinitas possibilidades. E o presente? O presente é o único lugar onde tudo isso pode ser vivido, sentido e transformado. Neste vídeo, embarcaremos em uma investigação profunda sobre um dos maiores paradoxos da existência humana. Como algo tão simples quanto respirar e silenciar a mente pode nos transportar para realidades além do cotidiano. A meditação não é apenas uma pausa, é uma revolução interior. Um ato de coragem, pois exige que enfrentemos nossos abismos e, ao mesmo tempo, nos conectemos com a luz que habita em cada um de nós. Por que isso é tão urgente hoje? Vivemos em uma era de ruído constante, notificações, obrigações, opiniões alheias. Nesse turbilhão, perdemos de vista o essencial: quem somos quando ninguém está olhando. Explorar nosso universo interno não é fuga, mas sim o caminho mais direto para a liberdade. É onde descobrimos que a verdadeira sabedoria não está lá fora, mas no centro do nosso próprio ser. O que você encontrará nesta jornada? Mistérios que desafiam a lógica, revelações que tocam o coração e perguntas que podem mudar sua percepção de realidade. Talvez você descubra que o invisível, aquilo que não pode ser medido ou visto, é, na verdade, a parte mais vibrante e real da sua existência. Será que o silêncio esconde a voz mais sábia que já existiu? Será que a resposta para os maiores enigmas da vida está justamente no lugar que menos exploramos? Dentro de nós? Respire, feche os olhos por um instante, sinta. Este não é apenas um vídeo, é um chamado, um convite para adentrar o desconhecido e reencontrar a essência que nunca deixou de ser sua. Então, prepare-se para atravessar as fronteiras desse profundo e vasto universo mental que está dentro de cada um de nós. Imagine um deserto sem fim, onde cada grão de areia é um pensamento, um ruído, uma distração, um lugar árido, onde os ecos das expectativas alheias, das obrigações sociais e dos medos pessoais se misturam em um turbilhão sem direção. Nesse deserto, caminhamos há anos, talvez uma vida inteira, perdidos em um labirinto de vozes que não são nossas. Vozes que sussurram o que devemos ser, como devemos agir, o que é sucesso ou fracasso. E enquanto marchamos sob esse sol implacável, algo essencial se perde: o contato com o oásis, que sempre esteve dentro de nós, esperando ser redescoberto. Mas, e se existisse um mapa? Um caminho de volta para casa? O primeiro passo nessa jornada de retorno é simples, porém revolucionário. Reconhecer que por trás de cada pensamento existe um observador silencioso. A mente pensa, ela nunca para, na verdade, mas há algo além dela. Alguém que assiste, impassível como testemunha. Esse alguém não é afetado pelas tempestades emocionais, não se perde nos dramas cotidianos. Ele simplesmente é. E o mais fascinante, ele sempre esteve lá, mesmo quando estávamos tão distraídos que nem percebíamos sua presença.
É aqui que a meditação deixa de ser apenas uma prática esotérica e se torna uma ferramenta poderosa de autodescoberta. Sentar-se em silêncio não é um ato de fuga da realidade como alguns podem pensar. É, na verdade, um dos gestos mais corajosos que um ser humano pode fazer. É virar o olhar para dentro, enfrentando tudo o que encontrarmos, as sombras, as dúvidas, os medos, mas também a luz, a paz e a sabedoria que já moram em nós. É como acender uma lanterna na caverna escura do nosso ser, revelando tesouros que estavam esquecidos e feridas, que precisam de cura. Com cada respiração consciente, algo mágico começa a acontecer. O deserto mental, antes caótico e infindável, começa a se transformar. Os grãos de areia, aqueles pensamentos incessantes, aos poucos se agrupam em dunas de serenidade. O vento, que antes só trazia o ruído das preocupações, se torna uma brisa suave, limpando a mente da poeira acumulada. E então, em um momento de pura clareza, temos um vislumbre do infinito que sempre esteve dentro de nós. Um espaço vasto, calmo e profundamente vivo. Mas atenção, esse despertar não acontece da noite para o dia. Assim como um músculo, a atenção plena precisa ser exercitada. Alguns dias serão mais fáceis, outros você sentirá que está regredindo. E está tudo bem. A jornada interior não é linear. Ela tem seus próprios ritmos, suas próprias marés. O importante é persistir. Com o tempo, começamos a perceber algo extraordinário. Pequenos intervalos de silêncio entre os pensamentos. No início, são breves, quase imperceptíveis. Mas, à medida que os cultivamos, eles se expandem como círculos na água, reverberando em todas as áreas da nossa vida. Nesses momentos de pausa, o tempo parece desacelerar. A urgência desaparece. E um novo ritmo se revela, o compasso interno do nosso verdadeiro eu, que sempre esteve lá, sob a superfície agitada da consciência cotidiana. E então, a grande revelação: o silêncio nunca foi ausência. Ele é, na verdade, a linguagem primordial da alma. Quando nos conectamos com ele, descobrimos que não estamos sozinhos nessa jornada. Há uma inteligência maior nos guiando, uma sabedoria ancestral que sabe exatamente o que precisamos ouvir. Você está pronto para se aventurar nessa exploração? Para descobrir que, no fundo, o que você sempre buscou lá fora, paz, propósito, felicidade, já estava dentro de você, esperando apenas ser reconhecido? A jornada começa agora. Respire. E deixe-se levar pelo silêncio. Chegamos ao limiar mais profundo da jornada interior, diante de um véu invisível que separa o mundo comum das dimensões extraordinárias da consciência. Este véu não é feito de tecido, mas das fibras sutis de nossas próprias limitações. Crenças enraizadas, condicionamentos sociais, medos não resolvidos e todas as barreiras que, sem percebermos, construímos ao redor de nossa percepção. Ele nos protege, mas também nos confina. E atravessá-lo é a maior aventura que a consciência humana pode empreender. Para essa travessia, precisamos desenvolver qualidades especiais que funcionam como chaves para dimensões mais amplas do ser. A atenção plena nos ancora no presente, impedindo que a mente se perca no labirinto do passado ou nas projeções do futuro. Neurocientistas descobriram que essa prática literalmente reconstrói circuitos cerebrais, fortalecendo nossa capacidade de foco e equilíbrio emocional. Mas a atenção plena é apenas o primeiro passo. Ela precisa ser acompanhada por uma receptividade radical, uma abertura sem reservas ao desconhecido. Essa atitude nos permite receber insights e vislumbres que normalmente filtramos através de nossos julgamentos automáticos. O terceiro elemento essencial é talvez o mais desafiador:
a rendição consciente. Diferente da resignação passiva, trata-se de uma corajosa entrega ao fluxo da experiência, sem tentar controlar ou dirigir o processo. Os místicos de todas as tradições conhecem bem esse paradoxo. Quanto mais nos soltamos, mais somos conduzidos. Quanto menos resistimos, mais descobrimos. No estado meditativo profundo, começamos a experimentar uma sensação única de flutuar entre dois mundos. Parte de nós permanece ancorada no corpo físico, consciente da respiração e do ambiente ao redor. Outra parte parece se expandir, explorando paisagens internas onde as leis comuns do tempo e espaço não se aplicam. É nessas fronteiras da consciência que vislumbramos formas geométricas sagradas, cores que não pertencem ao espectro visível, e recebemos insights que transcendem nossa compreensão habitual. Nesse espaço liminar, o tempo convencional se dissolve. Passado, presente e futuro se revelam como aspectos de um eterno agora. Conceito que encontra ressonância tanto nas tradições espirituais quanto na física quântica contemporânea. Memórias esquecidas emergem com clareza cristalina. Traumas antigos encontram sua cura natural e soluções criativas para problemas atuais surgem como dádivas do inconsciente. Ao longo da história, esse território foi explorado por visionários de todas as culturas. Os rishis dos Upanishads, os místicos cristãos, os alquimistas medievais, todos deixaram relatos surpreendentemente similares sobre essas dimensões interiores. Hoje, pesquisadores de ponta em neurociência e estudos da consciência começam a mapear cientificamente esses estados, descobrindo padrões cerebrais únicos durante experiências meditativas profundas. Mas por que, então, essa fronteira permanece tão pouco explorada pela maioria das pessoas? A resposta está em nossos medos mais profundos. Não o medo de algo concreto, mas o terror primordial diante do desconhecido. Tememos perder nossa identidade familiar, enfrentar conteúdos inconscientes dolorosos ou descobrir que nossa visão de realidade é muito mais limitada do que imaginávamos. Paradoxalmente, também tememos descobrir que somos infinitamente mais poderosos do que ousamos acreditar. A revelação mais transformadora ocorre quando finalmente cruzamos o véu. Em vez de nos perdermos, nos encontramos de maneira mais completa. O observador silencioso não desaparece. Ele se expande, como um rio encontrando o oceano. Nossa identidade não se dissolve, mas se torna mais fluida e inclusiva. Descobrimos que somos ao mesmo tempo a gota e o oceano, a nota individual e toda a sinfonia da existência. O véu, percebemos então, nunca existiu para nos separar do mistério, mas para nos preparar para encontrá-lo. Cada momento de silêncio, cada respiração consciente é um passo nessa jornada sem fim de volta para casa, para o centro de nós mesmos, onde todos os opostos se reconciliam e onde finalmente podemos repousar na quietude que sempre fomos, mas que precisávamos redescobrir. No coração dessas dimensões ocultas que exploramos, existe um poder silencioso que a mente cotidiana mal consegue conceber. Não se trata de magia no sentido fantástico, mas de uma inteligência profunda que pulsa em nosso interior. Podemos chamá-la de intuição criativa, sabedoria ancestral ou simplesmente a voz do silêncio. Os nomes são muitos, mas a essência é uma só. É a mesma força que inspirou Einstein em seus insights sobre o universo, que guiou Van Gogh em suas pinceladas revolucionárias e que iluminou os grandes mestres espirituais em seus momentos de mais profunda revelação. O fascinante é que essas revelações não seguem um roteiro previsível. Para alguns, chegam como clarões súbitos, compreensões que reorganizam toda uma vida em questão de segundos. Já para outros,
O processo é mais gradual, como a água que escava pacientemente a rocha. Sessão após sessão de meditação, nota-se uma sutil transformação, a ansiedade que diminui, a paciência que aumenta, a compaixão que se expande naturalmente. Neurocientistas descobriram que essas mudanças não são apenas subjetivas. A meditação regular altera fisicamente o cérebro, fortalecendo áreas ligadas ao bem-estar e à regulação emocional. Quando falamos em transcender o ego, não nos referimos a aniquilá-lo, como muitos temem, mas a ressignificá-lo. Imagine o ego não mais como um ditador inseguro, mas como um instrumento afinado, ainda necessário, mas agora em harmonia com algo muito maior. É como se a mente individual deixasse de ser o maestro isolado para se tornar parte de uma sinfonia cósmica. Quem pratica essa arte sutil relata efeitos surpreendentes no dia a dia, decisões tomadas com mais clareza, relacionamentos vividos com mais profundidade, desafios enfrentados com um equilíbrio que antes parecia inatingível. Mas o verdadeiro milagre acontece quando percebemos que essa transformação não se limita ao indivíduo. Estudos com grupos de meditação mostram algo extraordinário. Quando várias pessoas se silenciam juntas, criam um campo de consciência compartilhada capaz de influenciar o ambiente ao redor. Em certos experimentos, meditações coletivas foram associadas à redução de índices de violência em cidades inteiras. É como se existisse uma rede invisível conectando todas as mentes, que se ativa quando sintonizamos na mesma frequência de silêncio e presença. Aqui reside o grande paradoxo. A porta para essas dimensões parece absurdamente simples, basta sentar e silenciar. Não requer equipamentos caros, nem fórmulas secretas. E, no entanto, dominar essa simplicidade é uma das jornadas mais desafiadoras que um ser humano pode empreender. Porque enfrentar o próprio silêncio significa encarar tudo o que fugimos durante uma vida inteira. Nossos medos mais profundos, nossas verdades mais desconfortáveis, o vazio que sempre tentamos preencher com distrações. Mas quando finalmente nos rendemos a esse processo, quando aprendemos a navegar essas águas internas com coragem, fazemos a descoberta mais surpreendente de todas. Nunca estivemos verdadeiramente sozinhos. Dentro de cada um de nós habita um universo completo, com suas galáxias de potencial, seus sóis de criatividade, seus oceanos de sabedoria. Os grandes exploradores do passado navegaram mares e escalaram montanhas, mas a aventura definitiva, a última fronteira real, está bem aqui, no território infinito da nossa própria consciência, esperando para ser desbravado, compreendido e finalmente vivido em toda a sua plenitude. E talvez essa seja a maior revelação, que o autoconhecimento não é um destino, mas uma jornada sem fim, uma espiral ascendente, onde cada volta nos revela camadas mais profundas de significado, até que um dia, quem sabe, possamos finalmente nos reconhecer não como meros passageiros nesse universo, mas como expressões únicas e conscientes do próprio mistério da existência. Você que chegou até aqui como um verdadeiro explorador da consciência, acaba de testemunhar algo extraordinário. Um mapa para a maior aventura que existe. Enquanto o mundo lá fora nos convida a viajar por paisagens distantes, a verdadeira Odisseia espera bem aqui, no território infinito do seu próprio ser. Cada momento de silêncio, cada respiração consciente, é como pegar a mochila e partir para uma expedição interior, onde os mistérios desvendados são tão antigos quanto a humanidade e tão pessoais quanto suas próprias digitais. Imagine o que os grandes gênios da história, os artistas visionários e os sábios de todas as eras tinham em comum. Eles descobriram que a resposta para as grandes questões não está lá fora,
mas nesse espaço sagrado entre um pensamento e outro. E a meditação? A meditação é a chave mestra que abre portas que você nem sabia que existiam. Portas que levam às salas secretas da sua mente, onde estão guardados seus dons mais brilhantes e sua sabedoria mais profunda. Mas atenção, essa jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Se essas palavras ecoaram em você como um sino tocando no fundo da sua alma, então você já sentiu o chamado. E agora? Agora é sua vez de continuar explorando. Inscreva-se neste canal, não como mero espectador, mas como membro ativo dessa comunidade de buscadores. Cada like, cada compartilhamento é como acender uma fogueira no escuro, um sinal para outros viajantes que também estão buscando respostas. Quem você conhece que está pronto para essa aventura? Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial, seu amigo questionador, seu parente que sempre busca mais, aquele colega que parece sentir que há algo além da rotina diária. Juntos, estamos tecendo uma rede invisível de consciência, uma corrente de luz que pode iluminar muito mais do que imaginamos. Até nosso próximo encontro, porque essa conversa está longe de terminar. Que seus momentos de silêncio sejam tão reveladores quanto os melhores livros, tão transformadores quanto as melhores viagens, e tão nutritivos para a alma quanto a melhor das refeições. Lembre-se, o universo lá fora é vasto, mas o que há dentro de você é infinito. E agora, antes de partir, respire fundo. Sinta, você já tem tudo o que precisa para começar. A jornada é sua. O tempo é agora.